Gente, tá uma onda agora, todo mundo falando desse caso da criança que chorou no avião por causa do assento. Mas, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não em relação a isso, mas eu sempre trabalhei na igreja, na obra de Deus, com vários departamentos. Já trabalhei com adolescente, já trabalhei com juventude, já trabalhei com irmãs, com círculo de oração. E a gente sempre trabalhou, sempre esteve envolvido na obra, né, de alguma forma. E aí, atualmente, eu tenho 2 meninos pequenos, né, um de 7, um de 5 anos, e aí eu decidi, falei, quer saber, eu vou apoiar meus filhos na igreja. Comecei a me envolver mais com o departamento infantil e trabalhar no departamento infantil. E eu vou contar um segredo, um negócio pra vocês, assim. Nunca na minha vida eu sofri tanta afronta maligna, tantos levantes espirituais, tantos embates espirituais, como depois que eu comecei a trabalhar com criança. Sabe por quê? O diabo, ele é cruel. Ele é extremamente cruel. Ele ataca sempre o mais fraco. E as nossas crianças, elas são muito inocentes, elas estão à mercê de tudo isso. E aí eu comecei a sofrer embates terríveis, tanto contra a minha vida, a vida dos meus filhos, sabe, aqui em casa, de você levantar de madrugada com a criança gritando, tem uma cobra aqui, tá me mordendo, tá dando risada na minha cara, e a criança cair no chão, assustada, cair da cama, chorando, gritando, e só resolver depois de muita oração, entendeu? Então, assim, ele vem mesmo, ele ataca, ele é cruel, ele é terrível, e é muita inocência da nossa parte achar que isso não acontece com as crianças. Acontece. Agora eu vou te falar, o que tem a ver com aquele vídeo, né, do avião? A gente não pode deixar que os nossos filhos sejam traumatizados. Não, meu filho não pode ser traumatizado com nada, meu filho não pode ser frustrado, não pode ser contrariado, mas as professoras podem, os adultos podem, as tias da salinha podem, elas podem, você pode traumatizar elas, né, à vontade. Mas pro seu filho não. Sabia que isso é uma grande ferramenta de Satanás, que ele tem jogado, lançado na cabeça dos pais, achando, e os pais achando que estão fazendo melhor, que estão defendendo seus filhos, fazendo tudo que eles querem, sabe, deixando as crianças à vontade. Na verdade, você está se deixando levar pela vontade do inimigo. Porque que molde essas crianças estão crescendo? Você vai falar assim, ah não, eu vou deixar para explicar mais, para ensinar melhor quando ele for maior, porque aí ele vai entender mais. Então, só que o inimigo não está esperando seu filho crescer. O diabo não está esperando a sua criança crescer. Ele não está. Ele está atacando a todo tempo, independente do tamanho. Lá não tem, ele não tem limite. E aí você não se coloca, não se posiciona. Deixa seu filho com o celular à vontade, deixa ele assistir todos os desenhos que saem no cinema, porque não tem nada a ver, porque ele é só uma criança inocente. E nisso, o inimigo, ele vai entrando, ele vai trabalhando, e essa criança, ela não vai tendo estrutura para suportar os embates da vida, porque você não deixou ela se frustrar. Você não deixou ela sentir dor, você não deixou ela resolver o próprio problema. Eu não tô dizendo pra você que você tem que ser grosso, ruim, judiar do teu filho. Mas, gente, se você ter a palavra de Deus como seu guia, e você orar e pedir a Deus esse discernimento e direção, eu tenho certeza absoluta que Deus vai te auxiliar quanto a isso. Sabe por quê, gente? O inimigo não tá brincando, ele não tá esperando nossos filhos crescerem. Quando eu comecei a trabalhar com criança, eu percebi que eu precisava de uma preparação espiritual diferente das outras áreas, outros departamentos que eu já trabalhei. Porque a criança, ela não sabe que ela tem essa necessidade. Então, você tem que orar por ela, por você e por ela. Você tem que fazer as duas partes. E isso é um trabalho que os pais têm que fazer. Tem que cobrir os seus filhos de oração. E além disso, do ensino, da palavra, da oração, do não, você tem que se posicionar no seu lar com autoridade. Se posiciona. Sabe por quê, gente?
Senão essa criança, ela vai crescer sem estrutura. Quando vier o dia mau e essa criança for adulta, ela não vai suportar. Você não vai estar aqui para resolver o problema para ela. Ela não vai aguentar, não vai aguentar as decepções, não vai aguentar perder o emprego, não vai aguentar ser chamada a atenção no trabalho por causa do seu chefe. Ela não vai suportar nenhum embate da vida, porque ela não tem nenhuma estrutura. Você não deixou ela criar raízes, ela criar cicatrizes, ela desenvolver isso. Porque você sempre quis estar ali, protegendo. Sabe o que a palavra de Deus nos diz quanto a isso? A palavra de Deus nos diz assim: se para livrar o seu filho do inferno seja necessário, use a vara. Na Bíblia tem versão está futigar com a vara. Que é isso? Repreenda, nem que seja com vara. Isso é para livrar, é as últimas. Não tô falando que você tem que pegar seu filho e bater com vara não, tá? Há situações e há casos que as consequências são tão grandes, que foi tão longe que às vezes a resolução é essa. Entendeu? Se for necessário, faça. Mas não deixe o seu filho cair no inferno.